Eu quero começar o nosso programa de hoje mostrando aqui um livro que recebi, que é uma comemoração dos 90 anos de um homem que o Brasil, especialmente o pessoal da Renovação Carismática, conhece muito, né? Dom Cipriano. Né? Dom Cipriano mandou a mim esse livro hoje, que é uma comemoração dos seus 90 anos. Dom Cipriano é um homem extraordinário, é um monge beneditino, mas interessante que ele, antes de ser monge, ele foi casado. Foi casado, parece que, se não me engano, em 1954. Teve um filho, o seu filhinho nasceu e morreu logo, e logo em seguida morreu a esposa. Então, Dom Cipriano, ele foi para a Inglaterra, foi locutor da BBC, depois esteve também na França, nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e, no encontro da Renovação Carismática na França, ele decidiu se tornar monge beneditino. Hoje está fazendo aí, né, nesses dias, está fazendo 90 anos, mandou esse livro, inclusive autografado. Muito obrigado, Dom Cipriano. Somos grandes amigos, viajamos, me lembro, em 1976, viajamos na América do Sul para participar do Congresso Latino-Americano da Renovação Carismática, que foi na Venezuela, né? E, inclusive, eu fiz questão também de deixar meu depoimento nesse livro dele. Aqui está um depoimento que eu escrevi. Também a Luzia Santiago deixou o seu depoimento aqui nesse livro de Dom Cipriano. O nome dele não é Cipriano, o nome dele é Wagner, mas quando ele entrou para o mosteiro, ele escolheu o nome de São Cipriano, que é o grande doutor da igreja, lá do norte do Egito, em Alexandria, lá por volta do século II, século III. Tá aí, Dom Cipriano, um grande abraço. E esse homem ajudou muito a Canção Nova, viu? Quando a Canção Nova nasceu, começou, Dom Cipriano foi um dos homens que mais ajudou o Padre Jonas a comprar a primeira câmara de filmagem, quando a Canção Nova era apenas regional, né? Por isso eu quero, aqui nesse nosso programa da Canção Nova, fazer a homenagem a esse homem que tem 90 anos e que está de pé trabalhando. Esses dias ele me chamou para ir lá no Rio de Janeiro pregar um retiro para homens, lá na comunidade dele. Fundou a comunidade Emanuel, fundou a revista Jesus Vive e é o Senhor, e tem uma quantidade enorme de livros publicados. Deus abençoe Dom Cipriano, é uma alegria ter conhecido o Senhor, ter vivido junto nesse tempo todo. Não é para qualquer um, né, professor? 90 anos lançando Olha, livro aí, rapaz, com tanta é uma coisa coisa que fez, né? Parabéns para ele, nossos parabéns. Impressionante. E é um amigo, assim, do peito do Padre Jonas, Monsenhor Jonas. Me lembro que no começo da Canção Nova, ele foi um dos homens que ajudou, incentivou, ajudou até financeiramente a Canção Nova a nascer, né? Por isso, a gente tem uma gratidão, não é à toa que a Luzia colocou aí o depoimento dela, eu coloquei também o meu, nesse livro que é um livro de lembranças, né, dos 90 anos dele. Muito bem, hoje, Sandro, nós não vamos fazer assim muitos comentários, não, porque, na verdade, a eleição do Papa ainda absorveu as notícias ligadas à igreja, mas tem uma notícia muito triste que a gente não pode deixar de falar dela. Hoje a internet publicou em vários lugares, jornais, também rádio, televisão, uma notícia muito triste. Realmente eu fiquei muito, muito, muito triste, porque o Conselho Federal de Medicina do Brasil considerou aprovado o aborto até a 12ª semana. Há uns dias atrás, há umas 2 ou 3 semanas atrás, houve um congresso dos vários conselhos regionais de medicina em Belém do Pará, e lá nesse congresso regional de medicina do Belém do Pará, os médicos aprovaram uma moção para enviar ao Congresso Nacional, enviar também a equipe que está trabalhando com a reforma do Código Penal, no sentido de aprovar o aborto até a 12ª semana. Além de aprovar em outros casos de anencefalia, de estupro, de deformação congênita e outros casos. Mas o caso mais grave é esse, aprovar até a 12ª semana, quando a gente sabe que com 12 semanas, já são 3 meses, o feto já tem, até as unhazinhas já tem todos os dedinhos, é desse tamaninho assim, mas ele já está formadinho. Professor, também pelo que eu li, pelo que eu entendi, aí eu até peço para o senhor também dizer se não é isso,
Mas aprovando até a 12ª semana, isso quer dizer que a mulher, quando, mesmo que a criança esteja em perfeita ordem, a mulher pode falar, não quero, e abortar? Sim, ela pode abortar até 12 semanas. Mesmo que a criança esteja... Não, mesmo que esteja tudo normal. Quer dizer, é o maior absurdo da história da humanidade, porque o médico, ele existe para salvar vidas. Inclusive, eu até trouxe aqui o juramento que o médico faz na formatura dele, que é o juramento daquele, o chamado pai da medicina, que é aquele médico grego chamado Hipócrates, lá de 400 anos antes de Cristo. Né? O juramento que o médico faz é este: eu juro que não darei a nenhuma pessoa remédio mortal, ainda que seja por ela pedido, nem darei conselhos que induzam à destruição, também não darei à mulher alguma substância ou objeto destinado a provocar abortamento. Juramento dos médicos. Manterei a minha vida com pureza e santidade. Eu não sei se ainda é feito esse juramento, mas esse juramento era feito. Eu não sei se ainda hoje, na formatura de medicina, se faz. Eu creio que não se faz mais. Qualquer que seja a casa em que eu penetre, diz o Hipócrates, entrarei para beneficiar o doente. Evitarei qualquer ato voluntário de maldade ou corrupção. Qualquer que sejam as coisas que veja ou ouça, dentro ou fora dela, que não devam ser divulgadas, considerá-las-eis segredo. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos. Minha língua calará os segredos que forem revelados, o que terei como preceito de honra. Quer dizer, o médico se põe como um sacerdote. Nunca me servirei de minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Prometo que ao exercer a arte de curar, me mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Se eu cumprir esse juramento, goze eu a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens, e para sempre, se dele me afastar ou se o infligir, suceda-me o contrário. Olha, eu não consigo entender como é que um médico pode aprovar o aborto, se ele existe para salvar vidas. São duas coisas que eu não entendo. Como é que a mulher e o médico podem fazer? Porque o médico e a mulher foi feita para gerar a vida, educar a vida, cuidar da vida. E, no entanto, você vê um movimento feminista pregando o aborto. É um paradoxo que não cabe na minha cabeça. A mesma coisa um médico. 80% dos médicos, lá nessa reunião dos conselhos regionais de medicina, lá em Belém do Pará, umas 2 semanas atrás, 80% aprovaram o aborto. Gente, eu acho que eu estou ficando maluco, porque eu não consigo entender isso. Eu consigo entender que 2 mais 2 são 4, eu consigo entender as equações de Schrödinger da física moderna, mas eu não consigo entender um negócio desse. Não consigo, não cabe na minha cabeça. Olha, ainda hoje eu estava lendo, Sandro, eu estou gravando um curso de História da Igreja, quero até aproveitar para mostrar, né? Eu estou gravando História da Igreja, já tem a primeira parte gravada, a parte da história antiga, já gravei também a Idade Média, e eu estou gravando a Idade Moderna Contemporânea. E eu gravava sobre a Revolução Francesa. E para gravar sobre a Revolução Francesa, eu estava lendo o livro daquela autora francesa, Gertrude von Lefort, que escreveu um livro extraordinário sobre a Revolução Francesa, chamado A Última ao Cadafalso, onde ela conta a história real de 16 irmãzinhas carmelitas enclausuradas, que foram levadas para a guilhotina, foram decapitadas na Revolução Francesa, acusadas pelo Tribunal Revolucionário da França de serem subversivas, que queriam, estavam prejudicando o povo, prejudicando a Revolução. 16 irmãzinhas enclausuradas, inclusive 2 com 76 anos de idade. E aí, o que me chamou muito a atenção é que a Madre Superiora, que tinha 41 anos de idade, ela contou para as irmãs, quando a coisa começou a ficar, a pressão começou a ficar pesadíssima, que o Tribunal Revolucionário resolveu fechar todos os mosteiros e confiscar todas as coisas,
E muita gente já tinha ido para a guilhotina, que a Revolução Francesa matou 17 mil padres e cerca de 30 mil religiosos. Elas viram que a coisa estava ficando feia para ela. Era um mosteiro de Compiègne, na França. Ela disse que ela estava rezando e quando ela rezava, ela teve um sentimento, um sentimento do seguinte, de que elas deveriam oferecer o sangue delas pela França, para aplacar a cólera de Deus. Porque estava havendo na França, profanações horrorosas. A deusa da razão foi entronizada na Catedral de Notre-Dame de Paris, em forma de uma bailarina mal vestida, e o povo fez festa dentro da Catedral de Notre-Dame, Nossa Senhora de Paris. E a irmã Amado Superior disse, olha, a nossa missão na igreja é dar a nossa vida para que o pecado seja arrancado da face da terra. Eu acho que Deus está pedindo a nós esse sangue derramado. Aí diz que as duas madres mais velhinhas, uma de 76 anos e uma de 78 anos, começaram a chorar. E ela pediu que as irmãs fizessem uma consagração naquele momento, da própria vida, do próprio sangue, do próprio martírio, para que a França pudesse ficar livre da cólera de Deus. E as duas irmãs mais velhas começaram a chorar e se retiraram para o quarto delas, ficaram o resto do dia no quarto rezando. E as outras irmãs fizeram a consagração. Quando foi à noite, as duas irmãs velhinhas voltaram à Amado Superior, chorando, pedindo perdão pelo escândalo que as duas deram e querendo fazer também a consagração. Para encurtar a história, no final todas foram levadas ao cadafalso, à guilhotina, todas foram decapitadas, uma atrás da outra, na frente da Amado Superior, que foi a última a ser decapitada. Por isso o nome do livro, da Gertrude von Lefort, chama A Última ao Cadafalso. Mas me chamou a atenção isso, Sandro, a madre dizer, pedir às irmãs fazer uma consagração do próprio sangue para defender a França da cólera de Deus, pelas blasfêmias, pelo pecado que acontecia naquela nação, aí, né, em 1789 e nos 10 anos seguintes. Sabe, eu começo a ver tanto pecado no mundo hoje, só no Brasil é 1 milhão de crianças abortadas por ano. Até onde vai a paciência de Deus com a gente? Professor, tem um movimento de algumas pessoas, eu mesmo me comprometi junto com essas pessoas, chama o Rosário, né, por essas crianças abortadas. A gente reza, cada pessoa se responsabiliza a rezar. Além das minhas práticas na Canção Nova, eu aderi isso aí. Eu rezo um mistério a mais, no meu caso é o mistério da luz, é o 5º mistério da luz, pelas crianças abortadas, pelas pessoas que abortam e pelas famílias, por essas famílias. Porque esse sangue dessas crianças também não pode ficar em vão. Então a gente direciona essas nossas orações. Então aí fica a dica também para quem está em casa, aí, procurar esse tipo de movimento. Agora também, você porque sabe... é uma das coisas que a gente pode fazer. Sabe o que me assusta, Sandro, tremendamente? Eu pergunto, onde é que estão os médicos católicos? Onde é que estão as associações de médicos católicos? Parece que está todo mundo dormindo. Onde é que está a associação dos engenheiros católicos, a associação dos advogados católicos? Parece que está todo mundo dormindo, né? Isso me faz lembrar o que dizia Luther King, não tenho medo dos maus, não tenho medo dos violentos, não tenho medo dos corruptos, eu só tenho medo de uma coisa, do silêncio dos bons. Dom Irineu Danelon, também o bispo lá da minha diocese, ele sempre diz, o mal está muito bem articulado. Nós precisamos agora começar a articular o bem. Sabe, não é possível a gente... um grande amigo meu, o professor Dr. César Saldanha, que é doutor em Ciências Políticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. César Saldanha diz assim para mim, professor, no Brasil não tem mais líder cristão. Acabaram os líderes cristãos no Brasil. Não tem mais liderança cristã no Congresso, não tem mais liderança cristã nos sindicatos, não tem mais liderança cristã na magistratura. Havia há 50 anos atrás. Dr. César Saldanha, que é já mais velho que eu, diz, acabaram os líderes cristãos. Nós temos que formar de novo jovens cristãos para ser líderes cristãos de novo nas várias instâncias de poder do país, porque acabou. Eu começo a acreditar que o professor Dr. César Saldanha tem razão.